Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim Ele quiser nos ajudar. Vamos tratar aqui de mais um assunto interessante, sugerido aqui pelo nosso querido Matheus Costa KL. Um termo um pouco complicado, principalmente para a gente que tem a mente muito contaminada com dogmatismo. Impressionante que esse dogmatismo tudo é herdado do catolicismo romano, então fica difícil de a gente entender. Primeiro porque geralmente as denominações dificilmente, com raríssima exceção das tradicionais, têm preocupação com a nutrição intelectual dos seus frequentadores, dos seus membros, né? Mas bora lá. Ele mandou aqui um termo que lá em Mateus 6:22, que é, se eu não estiver enganado, um adjetivo, né, que é o haplus. Interessante que existe, na verdade, esse adjetivo e o seu substantivo, assim como também o advérbio. Nós já temos algumas referências aqui em algum dicionário. E o significado simples desse termo, na verdade, é simples, puro, sem qualquer adição. Tanto é que você pega aqui o prefixo ra, que a gente aqui erradamente tem como não, mas eu vou usar esse termo assim mesmo, que é haplus. Haplus quer dizer não rico. Esse plus é a abreviação, é a contração, que é muito comum isso nos idiomas antigos, de, deixa eu ver aqui, cadê o termo? Plutus, aqui, Plutus. Plutus, né? Que quer dizer riqueza, abundância de bens. Então, plus é a contração de rico, de riqueza, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 2, fala de generosidade, liberalidade, com significado básico de mente limpa, simplicidade, ou seja, aquela pessoa que faz algo sem segundas intenções, né, que não tem motivos secundários, não fez algo por alguém porque alguém fez por ele, ou porque tem de sobra, né? Como o próprio Jesus disse, que quando faz a sua mão direita, não saiba o que faz a esquerda, né? O que sua mão direita fizer, a esquerda não saiba. Ou também quando Paulo fala lá em Efésios, capítulo 6, se eu não me engano, 22, quando ele diz assim, para não servir aos seus senhores apenas à vista, como se fosse para agradar. Então a ideia desse termo aqui, do haplus, é simplicidade sem adição. Sabe, como água, literalmente, gente, pode significar o que? Transparência, translúcido. Não é algo que é maquiado, mascarado. Pode ser também tido como sincero ou sinceridade, entendeu? Mas vamos aqui porque o termo é muito complicado, é muito complexo. Ele tem vários significados, dependendo do contexto, mas sempre a ideia do termo é simples, puro, que nada influencia, nem o bom nem o ruim influencia. É uma pessoa que as atitudes dela são de doação. Exemplo, Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é o que? Um dom de Deus. A palavra dom, né, que no grego é dorean, dorean diz-se de algo que a pessoa faz por fazer. Por que você fez? Porque eu quis fazer. Mas você conhece? Não. Já lhe fez alguma coisa? Não. E por que você quis fazer? Porque eu quero fazer. Entendeu? Não tem influência, boa ou ruim. Como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao 8. Aqui.
Efésios, pros Efésios, para os Efésios, capítulo 2, verso 2, ou verso 8. Isso aqui, ó. Porque na graça, o que é graça? Graça é um favor imerecido, então é algo que faz por mérito, entendeu? Por isso que Deus, ele é o que? Um haplos. Ele é puro, ele é simples, apesar de ele ser um plúcio, rico, entendeu? Porque na graça sois tendo sido salvos através da fé, né? Da fé, e tal coisa não provém de vós. Ex, que é a segunda forma de ex porque vem aqui antes de vogal, entendeu? Se aqui fosse uma consoante, veria ec, de dentro para fora ou proveniente de vós. Então, na graça sois salvos, tendes sido salvos, na graça estáis, tendo sido salvos, através da fé, e tal não provém de vós, de Deus o dom. Tá vendo? Dorean. Dorean quer dizer algo feito sem segundas intenções, incondicional. É algo que é dado porque é dado. A pessoa quis dar porque quis dar. Não é porque é parente, não é porque faz, não é porque fez, não. Por isso que é parecido. São termos que têm quase o mesmo significado, que é preciso entender que esses termos manifestam o caráter e a essência de Deus que nós precisamos manifestar. É isso que está escrito em João capítulo 15. Nós somos a galha e temos que dar o que é típico da galha, não o que é tipo das denominações. Mas bora lá que eu já estou me alongando muito e complicando demais. Vamos ver aqui o significado básico no dicionário, que é hapletos, que já é aqui o substantivo. Ele me mostrou isso aqui, o haplos, que é um adjetivo. O que é hapletos? Simplicidade, sinceridade, singeleza, candura. Não, plotes, rico. Literalmente, que não tem adição, que não tem algo que foi colocado ou introduzido. Não é enriquecido, exemplo. Esse cereal é enriquecido com ferro. Alguém adicionou ferro, enriqueceu. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um suco porque alguém adicionou alguma coisa, alguma fruta, alguma coisa que aquela água já não é mais simples, já não é mais límpida, já não é mais inodora, não é mais insípida e nem incolor, ela não é mais transparente. Ela foi aditivada. Aqui Colossenses 3:22. Você lê lá o significado, é bom sempre você anotar e ler o contexto para você entender como é que está sendo usado no contexto. Então, simplicidade, sinceridade, singeleza, candura. Aqui vem também a disponibilidade e generosidade. Quando Paulo fala aqui em 2 Coríntios, se você vai ao contexto histórico daquela época lá, quem mandava era o Império Romano. E como é que o Império Romano fazia? Sugava as pessoas, sendo elas pobres ou não, todos tinham que pagar impostos para manter a pompa, do seu império. Então, mesmo as pessoas pobres, mesmo as pessoas singelas, mesmo as pessoas não tendo, colaboravam lá com o povo que estava passando fome lá em Jerusalém. Bem ao contrário daqueles que pregam dizendo que é para dar oferta para uma instituição. Quando você vai para haplos, você vai ver o aqui que é o copulativo. O que é copulativo? É de ligação, que liga. Isso aqui, na verdade, é um verbo. Ou pode ser usado como advérbio, porque não aditivado, não rico, não enriquecido. Então, copulativo, que aqui vem o quê? Simples, literalmente simples. Cada um de uma vez, entendeu? Aposto a múltiplo, aposto a composto ou misto. Então, não existe nenhuma adição na influência dessa pessoa para ela agir. Ela age assim porque ela é assim. Vamos para Tiago capítulo 1, que já usa como advérbio. Igualmente,
que já usa aqui, Tiago, capítulo 1:5, que já usa o advérbio desse termo. Tiago, capítulo 1. Olha que coisa interessante. Tiago 1:5. Ó. Olha o que diz aqui, ó. E se alguém de vós falta a si sabedoria, rogue ou peça para o qual dá Deus a cada um, sem o quê? Sem burocracia, incondicionalmente, sem barganha. Essas pessoas, o Rápulos indica, que é um adjetivo, indica alguém que age independente do que façam com ele, independente do que dão a ele, independente do que façam com ele. Então, a pessoa que não se permite que as suas atitudes se contaminem com situações externas. Entendeu? Diz o quê? Que Deus, ele dá sem barganha, sem condições. Ele dá livremente. E tem mais ainda. Essas pessoas, gente, quando faz alguma coisa, independente que a pessoa seja ingrata ou não, ela não fica passando na cara da pessoa, ela não faz alegação, aí ó, eu dei tanto, ou então não fica envergonhando aquela pessoa que ela já ajudou. Não, aqui ó, quando precisou, eu sempre ajudei, eu sempre fiz. Aí fica daquela forma inconveniente, por isso que diz que o amor não se porta de forma inconveniente, lá em 1 capítulo 13. Então, além de ele dar livremente, sem barganha, sem precisar, né? Eu me ajeito, você me ajeita, eu te ajeito. Ele também não fica alegando, não fica passando na cara, não fica lembrando, ó, eu lhe ajudei, não sei o que, me ajude aí, nada disso. Então, Rápulos é oposto a composto ou misto de coisa, ou seja, não elaborado, é natural, é singelo, é direito. De pessoas, aí fala aqui, sincero, simples, ingênuo, sadio, bom, simples, puro, límpido, que é aqui em Mateus. Entendeu? Imagine, velho, a pessoa que sempre está sendo ali ofendida, está sempre não reconhecida, as pessoas sempre diz que ela isso e aquilo, faz e acontece, bota ela lá para baixo, mas sempre ela está disposta a fazer as coisas como sempre fez, independente de reconhecimento ou de maltratos. Como Jesus, gente. Como foi que os judeus fizeram? O que foi que ele fez lá na cruz? Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Já o seu advérbio aqui embaixo quer dizer generosamente ou com generosidade. Entendeu? Então, o significado básico é o quê? Sinceridade, ou seja, uma atitude que ele faz não tem sentido dobre, né? Pessoa que não tem caráter dobre, ela é íntegra. Fala-se de pessoas que usam a atitude é generosa, é liberal, não liberal como nós conhecemos hoje no sentido financeiro, né? Que a pessoa trabalha para retorno, não. Liberal no sentido que dá sem esperar nada a receber. Então são pessoas simples que agem incondicionalmente, de mente limpa, sem barganha. Pessoas que o coração dela é franco. Não são pessoas com duplicidade de motivos. É difícil achar esse termo até no dicionário, você precisa procurar rastros na Bíblia. E como nós temos ideia completamente equivocada e torcida do significado das coisas bíblicas, aí fica mais difícil ainda. No dicionário Vini, na página 752, eu achei aqui algumas coisas interessantes acerca desse termo Rápulos. No caso, como adjetivo, Rápletos. Que o quê? Rápletos denota simplicidade, sinceridade e veracidade.
Derivado de Haplus. Esse H na frente é esse sinal aqui em cima, com a vírgula ao contrário em cima do A. Lê-se como um H em inglês. Então nós vemos aqui, derivado de Haplus, sincero, simples e singelo, em contraste com Diplus, que quer dizer dobro, duplo ou dobre. Ocorre em Romanos 12:8, 2 Coríntios 11:3, Efésios 6:5, Colossenses 3:2. Leia lá que você vai entender, né? Pessoas que são aquelas pessoas que não faz à vista ou para ser visto. Não, meu patrão aqui tem que produzir, entendeu? Ou então, nos primeiros 3 meses de experiência, a pessoa está trabalhando daquele jeito para ser contratada, mas depois que contrata, pronto, baixou a poeira. Não, ela é o que ela é. Em alguns manuscritos encontramos em 2 Coríntios 1:12 como simplicidade conforme é manifestado na doação generosa. Logo, liberalidade, generosidade. Entendeu? Aqui, o advérbio Haplos, que literalmente quer dizer liberalmente, com singeleza de coração, que é usado em Tiago 1:5, que eu mostrei aqui agora, né, acerca de Deus como doador gracioso e liberal. A palavra doador é aquela pessoa que faz algo sem nenhum motivo. Não conhece, não sabe quem é, quis fazer, não tem motivo, a pessoa nunca fez bem ou mal, quis fazer e acabou. Entendeu? No sentido lógico, significa incondicionalmente, simplesmente. No sentido moral, generosidade ou generosamente. Quanto ao duplo significado, aí nós vemos aqui, né? Aí tem umas coisas aqui. Então, aqui é só uma deixazinha, porque eu preciso de tempo para processar. E graças a Deus, esses últimos dias, eu tenho muita ocupação, tenho dormido muito pouco. Então, quando a pessoa não dorme, no caso eu não consigo me concentrar para processar. Esse termo, o significado dele é muito profundo. Se nós de fato fôssemos nutridos nas denominações com conteúdo bíblico extraído da Bíblia, o seu significado, a nossa mente seria outra, gente. A nossa mentalidade seria outra. Infelizmente, as pessoas não extraem dos textos bíblicos a ideia do texto. Elas introduzem a ideia das suas instituições ou a ideia que ele desenvolveu lendo as suas versões, né, com seus achismos. Eu espero ter sido útil, entendeu? Que Deus em Cristo continue a abençoar. Então fique aí, pega esse significado desses termos, averigue o contexto para você saber. Então a Haplus fala de pessoa sincera, sem atitude dividida no serviço, entendeu? Fala de pessoas generosas, liberal, uma pessoa que ela é simples, a atitude dela é incondicional, ela faz as coisas de mente limpa, ou seja, nada que venha de fora influencia nas ideias dela, nem nas atitudes. O homem pensa, assim como o homem pensa no seu coração, assim é, ou seja, as atitudes deles é de acordo com a mentalidade. Então, nada influencia nas atitudes, porque elas são simples, são puras de coração. Ela não age de acordo com o que fazem com ela ou o que acontece com ela. Então, mente limpa, simplicidade, não barganha, ela age livremente, entendeu? Ela é franca de coração, o coração é aberto, ela não tem duplicidade de motivos. Amém? Como o Senhor Jesus Cristo era. Por isso que Paulo disse, sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Ele próprio disse em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que é que ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 10? Ele disse, eu não busco vocês. Ou o que é de vocês? Eu busco vocês. Porque o pai não enriquece, ou não é os filhos que enriquecem para os pais, mas os pais para os filhos. E é esse evangelho que precisa ser pregado hoje. Hoje em dia o evangelho de hoje é interesse, é de segundas intenções. As pessoas vendem a fé. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio vender, ele veio pagar por nós o preço para sermos salvos. Amém? A paz. Deus continue abençoando.